Fala pessoal, tudo tranquilo? Já estou aqui com o meu chimarrão aqui e vamos para a segunda aula de Figma. Nessa aula a gente vai ver componentes, como criar componentes, como editar eles e para que eles nos servem, para que eles nos ajudam. Vamos falar sobre estilos de cores e efeitos e ver como utilizar tudo isso de uma maneira que fique mais produtivo o nosso trabalho. Então, o objetivo da primeira aula, que foi basicamente apresentar os conceitos mais básicos de desenho, edição desses elementos, importação de imagens e também de ícones e símbolos, foi na primeira aula, e agora a gente vai avançar um pouquinho para a questão de componentes e de estilos, cujo principal objetivo é fazer a gente trabalhar melhor, né, ter menos trabalho e trabalhar mais rápido. Beleza? Vamos lá então. Então aqui a gente está com o nosso projeto aberto. Eu estou em cima do mesmo arquivo, que é o arquivo que a gente já vem trabalhando, o nosso projeto Pizzaria. E aqui a gente está vendo, do lado esquerdo, todos os elementos que eu tenho então na minha tela, aqui no meu frame. Ó, aqui eu tenho o frame página inicial, eu tenho aqui meu texto da pizzaria, minha marca da pizzaria, meus textos, meus retângulos, tá tudo aqui. Só que vamos supor que eu queira mudar o tipo de fonte. Eu não quero mais esse tipo de fonte, ou com essa cor. Eu quero simplesmente mudar a cor da fonte de todos os botões. Como é que eu faço aqui? Então eu tenho que vir aqui em preenchimento, em fio, e mudar em um por um, por exemplo. Tá? Se eu quisesse mudar de todos eles, eu teria que mudar um por um. Tá? Isso me toma tempo. Os componentes eles servem para desenvolver símbolos. Então esse símbolo mãe ele fica comandando todos os outros símbolos que são iguais a ele. Eu vou mostrar aqui na tela, vocês vão entender um pouquinho melhor. Vamos supor que eu quero que esses dois elementos sejam um botão e eu vou repetir várias vezes na tela esse mesmo botão. Ó, eu estou aqui com o cardápio, que é o texto, e o retângulo selecionados. Se eu clicar com direito em cima, eu tenho uma série de funcionalidades atreladas a esse botão que eu selecionei. Inclusive, eu consigo copiar já o CSS, eu consigo rotacionar, girar, tem uma série de funcionalidades aqui também com esse botão direito. Mas a que eu quero apresentar mais para vocês é essa aqui, ó, criar componente. Vocês percebam que aqui ele já criou, no menu da esquerda, ele já criou ali o componente. Eu, inclusive, consigo colocar um nome nele. Posso botar aqui, ó, botão. Aqui está meu botão. Ó. Inclusive a cor que nos outros é azul, quando é botão ele fica uma cor, um roxinho, um violeta ali. Ok? Beleza, aqui eu vou excluir os demais, porque eu quero mostrar para vocês qual é o barato da gente usar componente. Ó, aqui eu tenho o meu botão cardápio. Então aqui está meu botão cardápio, que eu converti agora num componente. A gente está aqui na aba de camadas, ó, layers. Fica um pouco escondido esses elementos aqui. Se eu ir aqui para o lado, ó, eu vejo componentes. Tá? E aqui está meu botão cardápio aqui. Tá? Eu posso clicar, arrastar para cá e criar quantos botões eu quiser, né, usando esse mesmo padrão que eu já tenho aqui, botão cardápio. Então aqui eu posso alinhar eles na minha tela. Inclusive isso daqui, ó, é como se fosse a biblioteca de todo o meu projeto. Todos os elementos que eu for criando componentes, eles vão ficando nessa aba aqui. Eu posso reutilizar eles rapidamente. Aqui eu tenho, por exemplo, a marca. Eu posso converter ela. Ó, tá aqui minha marca, num componente também. Se eu voltar aqui para as camadas, ó, eu tenho aqui os vários botões. Ó, tô vendo que eu estou clicando aqui, ele está mudando aqui, ó, do lado esquerdo. Então eu tenho os vários botões aqui. E esse aqui que é o botão, vamos dizer que é o botão mãe, que é o principal aqui,
em relação aos outros. Inclusive, os outros aqui eu posso até mudar o nome. Então, aqui eu tenho o componente da marca, aqui o botão cardápio. Ok, professor, mas para que serve? Por enquanto eu tive mais trabalho. Tá? Claro, aqui a gente está fazendo uma tela com apenas 4 botões, mas imagina isso num layout com 30, com 40, com 50 telas, e que tu vai ter várias vezes o botão se repetindo em todas elas. Aí tu imagina que seja 50 telas, que tu tenha um botão de voltar em 50 telas e que tu tenha que mudar a cor desse único botão em 50 telas. Tu tem que ir em cada uma das telas, em cada um dos frames, selecionar e mudar a cor. Os componentes eles servem justamente para fazer o quê? Para otimizar a nossa vida. E agora eu vou mostrar um exemplo. Vamos supor que lá pelas tantas eu não quero mais que seja vermelho o botão, eu quero que seja azul, ou que seja essa cor mais escura aqui. Bom, se eu clicar aqui dentro do componente, estou aqui com o componente Pi selecionado. Se eu clicar dentro do componente Pi, selecionar o retângulo e simplesmente mudar aqui a cor dele, botar mais escura, vocês estão percebendo que ele muda em todos. Se eu botar amarelo, cinza, ele vai mudar em todos ao mesmo tempo. Tá? Isso é extremamente útil quando a gente tem muitos elementos na tela, em várias telas. Mas professor, eu quero mudar esses textos aqui, não vai ficar todos cardápio. Não tem problema. Porque quando tu vai lá e tu entra nos filhos, né, desse botão principal, desse componente principal, eu posso alterar tranquilamente aqui. Beleza, tá aqui meus botões. Tá, mas agora eu não quero mais que a fonte aqui seja amarela, eu quero que seja branca. Olha que legal. Vai sempre no componente mãe, no componente principal, vai editar o texto nele. Aqui eu estou com o texto amarelo, de preenchimento. Se eu vier aqui e mudar para branco, ele vai mudar de todos ao mesmo tempo. Tá? Se eu vier no botão aqui desse principal e simplesmente botar um efeito, effects, vou botar um efeito ali, uma sombrinha, ele já aplica em todos. Então os componentes eles servem basicamente para isso. A gente pode ter várias telas, vou criar mais uma aqui, do iPhone SE. Aqui vou criar uma outra. iPhone SE. Aqui eu já tenho mais 2 telas. Inclusive já vou mudar aqui o nome. Eu vou pular um pouco no tempo, vou botar alguns outros elementos aqui. E vai passar rapidinho aí para vocês, mas eu vou criar alguns outros elementos e vou mostrar depois a funcionalidade disso. Beleza? Então, pessoal, só passei rápido aí eu fazendo esses elementos aqui na tela. Depois eu vou postar esse vídeo separado para quem quiser ver com detalhes eu montando esses elementos nessa segunda tela de cardápio. Também vai ficar o vídeo disponível. Só para não perder o andamento nesse vídeo aqui, eu resolvi só passar rapidamente ali. Então, aqui eu fiz uma estrutura, um menu sanduíche, o título da tela, como se a gente tivesse entrado então na seção de cardápio. Aqui botei o íconezinho da nossa marca. E aqui eu fiz um card, que é o card do primeiro sabor, no caso, né?
como se fosse aqui listar todos os sabores, né, do cardápio, calabresa, enfim, todos os demais. E aí, a partir disso, se eu clicasse nesse, eu iria então para a tela de pedido. Tá? Então aqui eu tenho esse cardzinho de calabresa. Tá? E aí começa uma coisa interessante, que é a questão dos estilos que eu gostaria de mostrar para vocês. O que são os estilos? Estilos é tu salva uma determinada configuração e aí em todo e qualquer momento que tu precisar de novo daquele determinado estilo, aquilo está salvo. Por exemplo, eu posso precisar definir um determinado estilo de título de fonte e que seja esse calabresa aqui. O que eu vou fazer? Venho aqui nesse ícone que é os 4 quadradinhos aqui do lado de texto. Aqui eu tenho o botão mais, ó, Create Style. Aqui eu crio o estilo, título, por exemplo. Criei o estilo, título. Numa página, posso estar 10 páginas para frente e eu vou lá digitar um determinado texto e eu aplico aqui diretamente, então, o estilo. Olha, já vai ficar com o mesmo tamanho de fonte e a mesma fonte que eu fiz anteriormente. Claro que a cor ele não ficou a mesma, porque os estilos eles são por comportamento. Então, por exemplo, eu fiz um estilo aqui para a fonte, mas eu poderia fazer um outro estilo aqui, ó, preenchimento, os 4 quadradinhos, e fazer um novo estilo de cor. Vamos dizer, cor do título. Que aí também eu posso vir e aplicar, venho aqui nos 4 pontinhos, ó, tá aqui a cor. Tá, mas eu posso também simplesmente mudar o preenchimento em vez de criar um estilo. O bacana do estilo é que, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá minhas 50 telas que eu havia comentado e muitos títulos em todas as telas. E que em um dado momento o chefe lá, o cliente, não gostou que o título fosse vermelho. Ele quer que o título seja, sei lá, azul. É simples, em vez de eu ir lá selecionar todos eles e mudar a cor, eu venho aqui no estilo, clico com direito, editar estilo. Ó, no momento que eu mudar aqui o estilo, ele vai mudar em todos os lugares que tem aplicados aquele estilo. Por exemplo, se eu mudar eu quero mudar a fonte agora, então eu vou ir no estilo de título. E vou editar aqui o título, editar estilo. Eu não quero mais Avenir 14, ficou muito grande. Eu quero que agora seja 12. Ele já vai mudar em todos os lugares, então é extremamente útil, agiliza bastante o trabalho e possibilita que a gente otimize muito o nosso tempo. Então tá, pessoal, essa foi a aula de hoje, onde a gente falou um pouco sobre componentes e sobre estilos, e o quanto isso é importante para o desenvolvimento de um projeto, principalmente nos projetos grandes, o quanto isso também pode nos ajudar a desenvolver nossos projetos dentro da disciplina. A ideia é que vocês sigam desenvolvendo mais ou menos o projetinho de vocês, copiando bem o que eu estou fazendo passo a passo, porque só assim vocês vão conseguir ter o entendimento da ferramenta. É importante que vocês vão fazendo os passos, que surjam dúvidas, a gente vai deixar um espaço disponível, uma aula, de repente uma vídeo, para a gente tirar dúvidas pontuais sobre a ferramenta. Então é isso aí, pessoal. Agora, mais um dia, mais um videozinho, mais uma aula. Até a próxima. Valeu, até logo!